braços da mãe. Apesar de estar feliz, algo em meu coração teimava em doer. Era a saudade. Eu não sabia como dizer para a irmã Serena, nem para Maria, o vazio que de vez em quando tomava conta de mim. É que tudo estava muito bem. Recebia notícias de vocês com frequências, mas a saudade era inevitável. Sentia falta das viagens, das conversas e até das brigas, que logo se resolviam, mas tudo era pequeno perante a falta que fazia olhar para o rosto de cada um de vocês. Então vamos lá? Vamos relembrar? A saudade que bate aqui, bate lá. Não achem vocês, muita gente fala, né? Não, fulano desencarnou, ele não vai lembrar de mais nada daqui não. Lê do engano, né? A mente, os sentimentos vão intactos. No meu dia de folga, fui ao jardim central do casarão. Era um belíssimo local com chafariz e muitos pássaros mansos. Gostava de ouvi-los cantar. Lembrava a roça na qual fui criada. Tive vontade de chorar e chorei. Então, quando a gente fala, olha, determinado espírito está lá choroso. Onde estavam minhas filhas e meu filho, minha nora e meus netos? Onde estavam todos? Deus, o Senhor colocou-os ao meu lado e agora estou apartada. Uma mãe não aguenta uma separação como esta. E minha mãe? Onde ela está? Pensei. Então vamos lá, né, gente? O que deu a entender, tá dando a entender aqui, que não é nada do encontro de Matilde com a mãe, né? Vamos ver se é Teresa com a mãe. Eu também não li ainda. Via sua imagem e conversava com ela nos sonhos. Mas onde a encontrar? Maria dizia-me que ela estava em outro plano, mais elevado, o que dificultava nosso encontro. Porém, as visitas por meio dos sonhos eram reais, sendo essa a maneira mais fácil de nos comunicarmos. Então, a gente pode também concluir, e a gente tem mais de um exemplo nisso, inclusive lá em nosso lar. Geralmente, quando um espírito está socorrido, foi socorrido e amparado e está muito tempo na pátria espiritual, a tendência é o quê? A tendência é que ele evolua, né? Então, quanto mais se evolua, alcançamos então outras dimensões mais elevadas. Então, o que acontece quando um espírito está numa dimensão superior e você chega, né? A gente sabe, eu não sei se de vocês, né? Algum de vocês não sabe, mas a doutrina nos explica que quanto mais elevado a dimensão espiritual onde o seu ente se encontra em relação à dimensão que você está, mais difícil é de você acessá-la. E, sendo mais objetiva, na maioria das vezes você não vai acessá-la. A não ser que você se eleve. O que é se elevar? Tenha um crescimento espiritual e alcance aquela dimensão. Então, para que vocês entendam, para quem está na dimensão, na quinta dimensão, na energia de quinta dimensão, ele consegue acessar facilmente a quarta dimensão. Mas quem está na quinta dimensão não consegue acessar a sexta dimensão. Por quê? Porque são estados vibracionais diferentes, aprendizados diferentes e nível, né, a elevação de desenvolvimento de quem está na camada superior é muito mais alto do que quem está embaixo, né? Então, quanto maior, se eu estou na sexta, na sétima, eu tenho acesso a todas as outras para baixo. Mas se eu estou na quinta ou na sexta, eu não consigo acessar a partir da sétima, oitava, nona dimensão. Tá? Porque ali existem espíritos que estão moralmente muito mais evoluídos do que nós. E na condição que nós estamos, a gente não conseguiria ali permanecer. Tá bom? Então, por isso que a mãe da Teresa,
ela ainda não esteve com ela, né? Primeiro, a Teresa pode, né, não estar no equilíbrio necessário para que a mãe se aproxime, né? E enquanto ela não tem esse equilíbrio, a mãe está vindo que através dos sonhos, quando ela deita para descansar, porque ela ainda tem essa necessidade, né? É que a mãe se adentra naquele estado mais estável dela e consegue acessá-la, tá? Ao adormecer, eu me libertava do envoltório sutil do perispírito e em um veículo mais delicado conseguia manter contato, tal qual é costumeiro quando estamos encarnados e ao dormir, libertos do fardo grosseiro da carne, podemos comunicar-nos com espíritos afins. Mas isso não me bastava. Estava com saudades, e Deus haveria de entender, pois sendo um espírito ainda em aprendizado e dentro de uma esfera mais baixa de compreensão, eu sentia falta da presença daqueles que amei como filhos queridos. Foram anos de convivência. E se o pai não se esquecia de mim nem por um minuto, por que eu haveria de esquecer dos meus rebentos? Então eu vou abrir mais um parênteses para explicar para vocês o seguinte. Às vezes eu vejo alguns posts e comento, não posts no grupo, mas às vezes um status ou inbox, alguma coisa assim. E eu geralmente falo assim, olha, quando eu vejo o status, né, daquela pessoa se referindo a um ente desencarnado, e eu sei que aquele ente desencarnado está bem, eu viro e falo assim, olha, fulano está bem, né? Vamos dar graças por ele estar socorrido, amparado e bem. E a pessoa vai e me responde assim, isso não me basta. Eu sei que ele pode estar bem, mas eu jamais vou esquecê-lo, porque dói muito, né? Então, gente, a gente em momento nenhum está dizendo, né, que pelo fato de um ente querido estar bem, amparado, socorrido, que nós temos que esquecê-lo. Pelo contrário. Eu sempre falo com vocês aqui, é ao contrário. Nós não vamos esquecer os nossos entes jamais. Porque nós passamos com eles determinados períodos na Terra que foram bons demais. Aprendemos a alimentar por eles um amor puro e verdadeiro. E por isso eles se tornam tão queridos. Então é inevitável esquecermos. A saudade, ela vai bater sempre na porta. O que vai fazer a diferença é se nós vamos ter entendimento e equilíbrio para saber lidar com uma determinada situação. É saber se nós vamos ter equilíbrio para dizer o seguinte, olha, embora o coração sangra, embora eu devolvi meu filho, eu devolvi minha mãe, eu devolvi meu pai, eu devolvi meu irmão, eu devolvi minha avó para o mundo espiritual, o negócio é saber se eu vou ter equilíbrio para permanecer de pé e cumprir a minha missão que eu preciso cumprir. Porque, infelizmente, o que a gente vê nas pessoas é que a ida, a entrega de um filho ou de um ente, seja qual for, a pátria espiritual, a origem, a pessoa se frustra de um jeito, entra num ostracismo de um jeito de não querer seguir com sua missão, a sua missão terrena. E esse não é o objetivo. E eu canso de dizer aqui, se você não está conseguindo sair desse luto, e qual é esse luto que eu digo? Aquele luto que te põe para baixo, aquele luto que não te deixa seguir, aquele luto que você não consegue ficar de pé, que você não tem vontade de sair, que você não tem vontade de fazer mais nada, que sua vida parou. Busque ajuda médica e psicológica. A gente sabe que cada um tem um tempo para poder vivenciar esse luto. De entrar nesse ostracismo e ali permanecer.
Mas uma hora essa pessoa precisa ter consciência de que a vida precisa continuar e que eu não posso ficar ali a todo tempo dizendo, eu quero estar lá com ele, eu não quero ficar aqui não, minha vida parou, eu quero ficar lá com ele, eu quero ficar lá com ele, eu quero... E isso vai se perdurando, ó. E aí a pessoa ainda quer correr, ainda quer notícia e quer notícia boa. E embora muitas das vezes o ente está bem do outro lado, lutando para ficar bem, às vezes tem algumas derrapadas, né, algumas recaídas, pelo tamanho da obsessão do ente desencarnado do outro lado. Eu peço e rogo a Deus para o dia que as pessoas conseguirem conversar sobre o assunto desencarne com naturalidade, com equilíbrio e com entendimento. A minha avó desencarnou dia 13, né? Hoje eu estava conversando com meu tio, e a gente estava falando dela, né? E meu tio falava assim, meu tio falou assim, nossa, eu emagreci muito esses dias, né? Antes da minha avó desencarnar, porque ele estava ajudando a olhar ela e tudo. Eu falei assim, pois é, porque ela não te dava sossego, né? Aí meu tio disse assim, não fala isso dela não, coitadinha. Eu falei, pois é, não virou santa não, viu? Não virou santa não. A gente quer bem, a minha avó tá socorrida e amparada, acordada, né? Acordou de quarta para quinta. Está lá tendo, né? Todo o amparo que necessita, mas não é por isso que se tornou santa, né? E nós precisamos entender que nós também não estamos a julgando, porque nós somos cheios de erros e cheios de defeitos, né? Mas está cada um aí trilhando o seu caminho, continuando de onde parou, né? E eu fico muito grata, né, por ter ido em desdobramento e me mostrarem, né, olha, já está acordada, ainda não sabia do desencarne, você não fala nada sobre o desencarne, porque ela ainda não sabe do desencarne, mas está sendo cuidada. Mas na hora que eu voltando desse desdobramento, eles mostram, né, a chegada de meu irmão junto dela, me fazendo entender que é essa hora que ela vai saber desencarne. E que bom, né? Só de não estar em zonas umbralinas, né, já aí debilitada pela idade, né, já é uma vitória muito grande, mas que nós não deixemos de falar, né, com naturalidade dessas coisas, porque esse é o caminho de todos nós, né? Minha mãe me contando aqui hoje, sim, falou para mim assim, teve um dia, eu tava lá sentado conversando com sua avó e ela falava assim, pois é, sabe que esse trem é verdade? A gente fica escutando, e minha avó via todos os filmes, né? Minha avó frequentava centro espírita e aí no final começou com essa, né? Será que isso é verdade, que não sei o quê? Eu falei, minha filha, eu falei com minha mãe, não preocupe que senão os olhos espirituais dela já se abriu. Eu não vou precisar falar para ela mais nada. E nem ninguém vai precisar falar se é verdade ou mentira, porque a verdade vai estar diante dos seus olhos, né? Então nós temos que ter muita naturalidade para conversar determinados assuntos, né? E as pessoas entenderem que não é assim que funciona, né? E que se tornam, sim, grandes obsessoras dos entes desencarnados. Aqueles que elas querem tão bem, mas que no fundo, elas estão deixando o outro bem mal, né? Pela carga, pelo tamanho de carga negativa que está sendo depositada em cima daquele ente. É só fazer o exercício reverso, né? O exercício da empatia, é só fazermos isso. Imagine uma pessoa, né? 24 horas em cima de você, depositando só tristeza, só sentimento para baixo. A gente aguenta, mas não aguenta muito tempo. Vai indo, a gente começa, mesmo que a gente tenha um determinado equilíbrio, em determinado lugar, né? Ali daquela caminhada, a gente vai dar uma derrapada e vai cair. A gente vai ficar choroso em algum instante, né? A gente vai ficar ali clamando por misericórdia, para que a gente possa conseguir continuar a caminhada espiritual, né? Então, quando a gente tem equilíbrio, tem um determinado entendimento, a gente vai deixando as coisas fluírem. Fulano desencarnou, o que eu posso fazer? Eu posso fazer nada, a não ser orar para ele em forma de conversa.
em tentar ajudar quando possível for, o resto eu não posso fazer nada. Eu preciso seguir a minha caminhada. Porque o meu desencarne também ele é certo. Então eu preciso continuar. Eu preciso fazer o meu melhor. Fulano conseguiu. Findou-se a missão. Conseguiu-se fechar a caminhada terrena. Né? Exceto aqueles que vão pelo suicídio, pela desistência. Mas quando eles também estão socorridos e amparados, eles precisam continuar. E não é justo que nós, com o nosso egoísmo, ficamos aqui o tempo todo. Ah, eu queria estar lá, eu não quero ficar aqui mais, e aquela confusão toda. E aí as pessoas começam a falar o que deu origem àquele outro post lá no grupo, né? Ah, a gente quando começa a falar de ente querido, chega uma certa hora que a gente fica insuportável, né? Mas não é isso. Depende muito do que você fala e da forma que fala. Porque aquilo que é maçante e que é prejudicial fica chato mesmo. E não é só para nós encarnados, não, para desencarnado também. Para eles muito mais. Né? Porque eles conseguem captar essa vibração negativa com muito mais força do que nós. Né? Então que nós possamos ter equilíbrio, que nós possamos ter entendimento de deixar o nosso ente seguir e que nós também possamos seguir, sendo sabedores de que o meu desencarne também vai chegar. Tudo passa, né? Essa encarnação também vai passar. E o reencontro vai ser certo, a mais dia ou menos dia. Pode ser que eu precise ficar aqui 40 anos ainda para reencarnar um ente querido, não importa. Mas cada dia que eu passo é um dia a mais que eu caminho em direção àqueles que se foram. E que nós possamos ter sabedoria de quando fizermos a nossa passagem, de quando desencarnarmos, também continuar a nossa caminhada. Lembrando sempre com o amor de nossos entes queridos, mas deixando-os também, né, cumprir a jornada terrena tão necessária ao crescimento de cada um. Que nós possamos buscar equilíbrio do outro lado, para quê? Para que nós possamos intuí-lo da melhor maneira quando nós pudermos, estarmos presentes, estendendo nossas mãos sobre eles, né? Jogando para eles energia positiva. Vai, meu filho, vai dar certo. Vai, meu filho, eu tô na torcida. Esse é o caminho. Ou então, ao contrário, meu filho, sai desse caminho, né? Tentando intuir para tirar. É isso que a gente quer. Eu não quero chegar do outro lado e ficar lá me rastejando, chorando por quem ficou aqui, independente de quem seja, e não seguir minha caminhada terrena, e nem que não me deixem seguir, que fique lamentando aquele monte de lamúria 24 horas no meu ouvido. Né? Pode ter certeza que se comigo acontecer isso, eu vou xingar demais do outro lado. Vou mesmo. Quando minha mãe faleceu há tantos anos, a vi em espírito na porta de minha humilde casa. Ela estava linda e sorridente. E agora, como ela estaria? Por que não posso encontrá-la de novo? Meu pai já me tinha visitado. Minha mãe havia desencarnado bem antes dele e não conseguia vê-la. Lembrei as traquinagens que eu fazia. Senti o gosto da comidinha dela, o barulho de suas saias e o calor de seu colo e sua linda voz. Até podia ouvi-la cantando as alegres músicas italianas. Chorei intensamente, pedi a Deus a graça de encontrá-la. Implorei-lhe a alegria de contemplar aquele lindo rosto. Mãe, falei chorando, estou ouvindo sua voz a cantar. Mas onde você está, minha mãe? Aqui ao seu lado, Terezinha. Nem acreditei no que vi. Era ela. Ela estava sentada ao meu lado. Estendeu os braços e atirei-me neles, como criança. Ouvi seu riso, senti seus cabelos, seu calorzinho gostoso, seu cheiro, o contato de suas mãos. Eu era uma criancinha no aconchego do colo da mãe querida. Ela afagava meu rosto e percebi que lágrimas escapavam de seus olhos. Então, é o reencontro, né?
E eu achando que era o encontro de Matilde com a mãe, aquele encontro lá já se encerrou há muito tempo, né? É o encontro de Teresa com a mãe. Como você está linda, mãe! Que saudades! Balbuciei com voz infantil e maravilhada perante a visão de minha mãe, que não abraçava havia quase 50 anos. Então, olha o que eu acabei de dizer, né? Embora possa demorar, né? O tempo que for, que demore 40, que demore 50, nós precisamos continuar a nossa jornada. Nós precisamos terminar o nosso projeto reencarnatório que nós próprios pedimos. A minha avó, nos últimos dias, ela me perguntou muito, né, nessa questão. Eu vou ver a minha mãe, né? Quando eu desencarnar, eu vou ver a minha mãe. E eu falava para ela, vai, vó, ela vai ver a sua mãe. Ela falava, eu tenho muita saudade da minha mãe. Porque a minha mãe morreu, ela falava assim, né? Eu tinha 16 anos. Então vejam bem, a mãe dela desencarnou, ela estava com 16 anos, né? A minha avó desencarnou agora com 84 anos, né? Então, ou seja, mais de 60 anos, 68 anos, né? Sem ouvir a voz da mãe, né? Então, o tempo na Terra foi árduo e difícil sem a mãe, sim, mas o momento do desencarne chegou, né? E agora sim, né, é hora de matar a saudade, é hora de reencontro, é hora de trabalhar para que possam pensar aí em um futuro projeto reencarnatório, bem futuro, né? Mesmo porque a família de origem dela já está quase toda lá, só falta um irmão, né? Então agora são momentos de reencontro. Nunca esqueci, Terezinha. Nunca. De fato, né, gente? Qual mãe que vai esquecer de um filho? Por isso que eu falo para vocês, é muito difícil, uma mãe querer reencarnar ainda com o filho na Terra. A maioria quer acompanhar o seu filho, quer intuir, quer tentar colocar no melhor caminho, quer aguardar o retorno. Eu quero buscar meu filho, eu quero trazê-lo nos meus braços, né? Mãe não esquece de filho. Eu sei. Não tenho ideia de por quanto tempo ficamos abraçadas. Era o paraíso. Conversamos longamente. Ela falou sobre tantas coisas, sobre o futuro, baseado nos acertos e erros do passado e sobre minha conduta agora no presente. Ela queria que me apressasse em cumprir todas as minhas obrigações para que um dia pudéssemos estar juntas. Ao se referir ao meu pai, ela disse que estava esperançosa em sua vontade de evoluir. Ele vinha se dedicando ao trabalho com muito empenho e de todo o coração. Seus créditos perante Deus aumentavam a oportunidade de uma nova encarnação para muito breve. Depois de muito tempo de nossa conversa, notei a presença um pouco afastada de todos os meus irmãos e irmãs. Fiquei sem jeito, pois havia monopolizado todas as atenções de minha mãe. Não se preocupe, falou Álvaro. Todos nós já tivemos os nossos momentos a sós com nossa mãe. Mas, como sua visita é escassa, sempre aproveitamos para ouvir suas orientações a respeito de novos empreendimentos. Era Inocência quem falava. Maria aproximou-se chorando. As duas tiveram um desentendimento no passado, mas agora tudo parecia estar resolvido. Ao longe, vi meu pai, achegando-se de cabeça baixa e com o chapéu na mão. Família reunida, né? Era o ensejo que tínhamos de conviver por alguns momentos com o espírito superior e que na atual circunstância se incumbia de nos orientar e de organizar novas oportunidades de crescimento espiritual
para nosso grupo familiar sob a égide de Jesus Cristo. Tivemos nossa reunião em família. Mamãe possuía condições para deliberar a respeito do futuro de todos nós. Ela havia recebido essa missão de espíritos mais graduados. Foi um feliz encontro, que chamou a responsabilidade a cada um de nós. Tudo ouvíamos e transparecia justiça dos lábios daquela humilde mulher que me havia concedido a bênção da minha última encarnação. Ao fim, abraçamo-nos. Papai estava emocionado pelo progresso conseguido. Beijava a mão de sua esposa com imenso júbilo e prometendo elevar-se até pelo menos a seus pés. Mamãe sorria de seu entusiasmo e comprometia-se a aguardá-lo. Não se apartaria de nenhum de nós, até que pudesse entregar-nos de volta a Deus, purificados e compatíveis com a lei divina. Então, o que ela diz aqui, né? É aquilo que eu acabei de dizer, né? Mãe não esquece de filho. E ela não estaria completa enquanto, embora ela já estava numa posição superior aos demais, uma condição de equilíbrio muito maior do que os outros, né? Ela disse aqui que ela não se apartaria. Ela não ia esmurecer enquanto ela não devolvesse todos os filhos purificados. Ou seja, ela voltaria quantas vezes fosse necessária, como mãe, como aquela irmã que joga e carrega a família, elevando todo mundo, né, deixando todo mundo aí num nível, né, de hierarquia moral, né, em rumo aí aos espíritos puros. Ela não ficaria em paz e nem sossegaria enquanto não entregasse os filhos ali purificados. Que coisa bonita, né? Então, por isso que é muito comum a família, quando tem ainda reparos a fazer entre eles, é muito comum que eles ainda aguardem no plano espiritual. E aí vocês podem passar a entender que é aquilo que a gente sempre fala, né? O pessoal fica muito afoito, né? Minha avó desencarnou tem 2 anos. Será que ela já é a minha neta que chega, né? Minha neta que chega? Então, muito provável que não. Né? Por quê? Porque ela ainda está ali no seio da família, eles ainda vão fazer todo o projeto reencarnatório, ela ainda precisa resolver o que ela precisa resolver dentro daquele seio familiar que ela veio, porque se não tiver as arestas ali sido reparadas, os desentendimentos sido entendidos, né? Há muita coisa ainda que eles precisam fazer. Então eles vão vir com, né? Provavelmente você também vai vir na mesma família, né? Se assim você tiver o que reparar junto deles, né? Mas o mais óbvio, né? Quem chegou lá primeiro, que eles se reorganizem entre si para que possam ter o melhor plano reencarnatório, né? Projeto reencarnatório que vai colocar cada um no caminho do outro, para que possa abrir estrada para que nós possamos também chegar novamente à reencarnação e vivenciarmos o que precisarmos vivenciar. Então, são essas as características e são essas, né, as elucidações que eu tinha para dizer para vocês hoje nesses 2 capítulos. Espero que vocês tenham absorvido e espero também que tenha levado um pouquinho de entendimento aos nossos irmãos desencarnados presentes.